Com imenso prazer, recebemos hoje, na Jornada Segura, o secretário de Trânsito e Transporte de São José do Rio Preto, meu amigo Major Ederson Merig Pinha, graduado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino de Araçatuba, advogado, pós-graduado em Direito do Trânsito, também possui formação em Preservação da Ordem Pública pela Academia de Polícia do Barro Branco, ocupou diversos cargos de comando e instrução, destacando-se como professor de disciplinas como Direito Penal, Criminalística, Direito do Trânsito, entre outros, além de ter feito mais de 30 cursos na área de trânsito. Rapaz, o prefeito escolheu bem, né? Seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Adalberto. É um prazer estar aqui hoje batendo esse papo, né? Um canal tão importante aqui de divulgação que você tem, de levar realmente informações a esse público aí que são tão valiosas, né? E assim, eu não sei se o prefeito escolheu muito bem não, né? Eu sei que é uma pauleira tremenda o desafio que a gente enfrentou e que a gente está lá dia a dia labutando para tentar melhorar um pouquinho a vida dos riopretenses e de todos aí da nossa região, né? Santa Fé do Sul, nós temos muitas pessoas que nos visitam lá diariamente, então a ideia realmente é melhorar, dar mais bem-estar, segurança para esse pessoal que nos visita lá em São José do Rio Preto. Major, mas como que foi essa mudança? Recebeu inúmeras condecorações na polícia, teve uma carreira brilhante na polícia e agora no setor público, diretamente com a população. Apesar que na polícia também era assim, né? Sim, mas sim. qual é o tamanho do desafio de ter assumido uma secretaria deste tamanho, dessa grandiosidade? Foi uma guinada grande na minha vida, né? Porque eu, desde os 18 anos, eu entrei na Polícia Militar, né? Então sempre servi, né, a população, no setor público realmente, só que com outro olhar, um outro foco, né? Eu me especializei há mais de 20 anos nessa área do trânsito, só que muito mais relacionado à fiscalização do trânsito, né? E eu trabalhei cerca de 20 anos com o Coronel Fábio Cândido, né? Desde quando ele era capitão, a gente já trabalhava junto lá em São José do Rio Preto, conheci ele lá em São José do Rio Preto, e sempre trabalhamos juntos, né? E quando ele, já antes de se aposentar, ele criou um projeto lá que era o Colégio Cívico Militar. E eu estava nessa, aposento, não aposento, tinha cumprido meu ciclo na polícia, estava próximo a algumas promoções, eu teria que ir para São Paulo, voltar para São Paulo, eu não queria passar por essa experiência novamente, depois de velho ficar viajando. E na época o coronel me convidou para ser o primeiro comandante do Colégio Cívico Militar, que era um projeto da menina dos olhos dele, né? Então demonstrou nessa época muita confiança que ele tinha em mim. Eu aceitei o desafio, fiquei um período no colégio, inclusive em Santa Fé do Sul nós fizemos um período também, um ano, com a Defenda PM, trabalhando esse projeto aqui, que foi um sucesso aqui em Santa Fé do Sul. E quando ele partiu para esse mundo político, né? Ele bem antes lá, ele já tinha me convidado, conversado comigo algumas coisas, e aí ele teve êxito na eleição, né, que foi muito importante realmente essa vitória dele, e ele me convidou realmente para esse desafio, né, eu titubeei no começo, mas eu aceitei porque eu conheço o coronel, eu sei realmente do potencial dele, eu sei das intenções que ele tem como gestor público, eu sei do caráter e da honestidade dele, Alberto. Então, eu jamais iria manchar minha biografia não estando ao lado de alguém que eu confio muito. E estamos lá, né? Então é um desafio diferente, por quê? Porque na época da polícia era fiscalização de trânsito, basicamente isso, quando a gente falava em trânsito. Aqui não. Lá você mesmo bem citou, eu sou secretário de Trânsito e Transportes, então eu tenho a parte todinha do transporte público lá para gerenciar, né? Que é um desafio muito grande. E tem também a questão da parte da geometria viária, da fluidez, então é muito mais completo e complexo. E a gente está estudando e se aperfeiçoando dia a dia para dar conta do recado, né? Parece que tá tendo um bom resultado por enquanto, né? Mas estamos no início ainda. Olha, eu acredito, né, que até pela sua biografia e pelo seu conhecimento, que o coronel ele escolheu foi além dessa proximidade de amizade, mas foi uma escolha muito técnica, porque você tem um conhecimento muito grande que une as coisas, porque segurança pública e transporte, trânsito e transporte tem tudo a ver. Com certeza. E eu vou citar aqui até uma experiência unindo, e aí eu gostaria de saber nesse sentido. Eu estive agora em outubro no Congresso dos Corretores de Seguros em São Paulo, e lá tivemos o prazer de escutar uma palestra do Ricardo Nunes, prefeito Sim. da cidade, e ele falou do Smart Sampa.
E, inclusive, nós tínhamos um workshop onde tinha várias exposições, na verdade, das seguradoras, e ele montou uma base do Smart Sampa lá para a gente conhecer. E eu fiquei muito feliz, né, de saber que São Paulo em si está fazendo um investimento que traduz na redução da criminalidade, na questão do trânsito. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque Rio Preto está implementando. Eu sei que são fases, né? E eu gostaria de saber como que está o andamento desse projeto, o Smart Rio Preto, chegando aí para trazer segurança, melhorar o trânsito, enfim, o que vai propiciar para a população de São José do Rio Preto. Que bacana, Adalberto, você citar isso aí, porque é assim, né? O Coronel Fábio, nosso prefeito, ele tem inúmeros projetos que ele quer concluir nesse primeiro mandato, né? Só que talvez o mais ambicioso, audacioso, é justamente a implantação do Smart Rio Preto na nossa cidade, né? É um projeto derivado de uma parceria público-privada, ou seja, uma série de benefícios realmente para a cidade, e ela está dividida em 3 grandes eixos. Então, nós temos a parte realmente que vai ser da segurança pública, que é a integração de câmeras, mais de 3.000 câmeras instaladas, monitoramento completo. Olha, eu vou falar já, sendo um pouco audacioso mesmo, né? Vai ser melhor do que o Smart Sampa, o nosso. O nosso vai ser melhor ainda que o Smart Sampa. O projeto que foi desenhado pelo Coronel Fábio, ele agrega mais produtos do que o próprio Smart Sampa. E já está autorizado pelo secretário de Segurança Pública, pelo governador Tarcísio, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, todos estarão integrados com todas essas câmeras. Então nós teremos já, inicialmente, cerca de 3.000 câmeras instaladas, fazendo monitoramento, fazendo um cinturão eletrônico em São José do Rio Preto. Então não vai ter nenhum ponto que um veículo, uma pessoa, saia ou entre da cidade sem que ela seja monitorada. Olha. Com leitor de placa, todas as câmeras, as principais câmeras postadas, leitor de placa, mais de 120 câmeras de leitura facial, ou seja, aquelas pessoas que são procuradas pela justiça, elas serão pontos estratégicos, né, de grande fluxo. Pessoas foragidas. Isso, né? Essas pessoas que são foragidas, procuradas pela justiça. Então, estação rodoviária, aeroporto, parques, shopping, esses lugares serão dotados de câmeras com reconhecimento facial. Vai ter a leitura facial. E se ele for uma pessoa que está devendo para a justiça... Já dispara automaticamente na base, né? Exatamente, vai disparar, vai ter um centro integrado. Nesse centro integrado vai estar a Guarda Municipal, a Guarda Civil Municipal, vai estar a Polícia Militar, vai estar o Corpo de Bombeiro, vai estar a Defesa Civil, vai estar o SAMU. Ou seja, é um centro integrado com todo esse pessoal... E automaticamente já vai ser acionado numa das equipes de rua e essa pessoa certamente será capturada. Então essa seria a primeira fase da implantação. Tá? Já para esse início aqui, 2026... Olha, só para mim entender, só por quem vai fazer parte desse núcleo, ela vai extrapolar a segurança pública. Sim. Por quê? Porque se está o corpo de bombeiros ali, você pode tratar do incêndio, se for detectado, um alagamento, quer dizer, dá para a Defesa Civil agir mais rápido. Então, ele vai além da segurança pública, né? Muito além. É que você falou disso aí. Também, por exemplo, o SAMU deu um acidente lá. Às vezes, antes de alguém acionar o SAMU, a própria base já detecta e já vai fazer o acionamento, que é chamado CCO, né? Centro de Comando e Operação. Então, vai ter essa integração de vários órgãos da segurança pública e não só isso para a segurança pública. Nós temos a questão da Defesa Civil, que aí entraria o Corpo de Bombeiro, a própria Defesa Civil, questão de alagamento, de enchentes. Então, essa questão de incêndios que a gente está tendo nos períodos de seca. Então, é um modelo completo mesmo, Adalberto. Então, a ideia é que isso daí tudo fique concentrado e o tempo de resposta seja o menor possível, seja assim, recordes. Hoje ele está na fase 1. A fase 1 é da implementação ou não? Não. Ou de aprovação ainda de projetos? Isso, não. Já foi aprovado, né, lá pela Câmara de Rio Preto, né? Inclusive tem que saudar os vereadores, né, que se debruçaram no projeto, entenderam a importância dele, dessa parceria público-privada, né? E agora, no começo do ano, já vai começar realmente a questão da licitação das empresas que vão começar a fazer essa implementação. Então já está avançado, né? Para esse primeiro ano, para esse segundo ano agora de governo, a ideia é que essa parte do sistema de câmara ele seja completamente já instalado.
Só que a gente quer avançar mais ainda. A questão, o segundo eixo, seria a questão semafórica, né? Só para o pessoal entender um pouco, o pessoal que vai nos assistir, em São José do Rio Preto nós tínhamos, quando a gente assumiu, 306 cruzamentos semaforizados. Tá? Só que qual que é o problema lá dos semáforos de São José do Rio Preto? Que eles ainda não são inteligentes, não é aquele semáforo dotado de percepções, de laços indutivos ou de sensores que melhoram ou que alternam as fases de acordo com o fluxo. Nesse projeto estão previstos 350 semáforos ou cruzamentos inteligentes. Né? Então, vai ser substituídos os que já tem? Substituído, todos os semáforos serão substituídos. Tá? E nós temos hoje 308 grupos semafóricos lá em São José do Rio Preto. Né? Iria passar para cerca de 350, porque nós temos uma demanda reprimida lá de cerca de 40 pontos que são cruciais, que precisam ter semáforo. Então já foi implantado, já foi abarcado nesse projeto 350 novos semáforos, né? E é isso que eu ia falar, principalmente nas principais vias, eles serão inteligentes mesmo. Vai ser um semáforo, imaginemos a Avenida Alberto Andaló. Então tem lá o fluxo maior na Alberto Andaló e tem as travessas. Vamos pegar uma via, a Rua Sila, que é uma travessa da Alberto Andaló, que é uma rua que não tem tanto fluxo assim, ou a Rua Jaci. Enquanto o sistema não detectar que tem algum carro parado ali na Jaci esperando, o fluxo da avenida ele vai ser contínuo. Ele continua, ele não fecha. Ou seja, vai ter um sensor que vai captar ali o trânsito, né, se tem veículos parados, e aí, quer dizer, entra o semáforo inteligente. Nesse sentido, ele cria uma onda verde, né? Exatamente. É o que o pessoal reclama muito. Às vezes, Rio Preto tem uma característica que na avenida, principalmente na Avenida Badibacite, não é possível a gente criar essa onda verde em toda a sua extensão. Porque nós temos muitas vias coletoras que cortam a Avenida Badibacite e as paralelas da Badibacite também são vias de grande fluxo. Então, se você deixa a onda verde, eu travo as coletoras, as transversais. O pessoal muitas vezes não entende isso, só que a gente já fez inúmeros estudos. Só que com esse sistema de semáforos inteligentes, isso vai melhorar muito. Por quê? Porque ele automaticamente vai fazendo essa análise. Ele é o tempo todo, ele vai revendo como que está o fluxo. Diferente do sistema hoje, que nós temos que programar esse sistema. Eu vou falar por mim, né? Olha, fecha os ouvidos aí, vou falar por mim. Às vezes, quando a gente vê que o semáforo está fechando, você já está lá no ponto anterior, você dá uma aceleradinha para tentar, e às vezes acontece um acidente. Com certeza. É porque você quer pegar o último golinho do amarelo, mas a pessoa que está lá já está vendo que vai ficar vermelho, ele já acaba atravessando. E nós temos, por incrível que pareça, rapaz, o semáforo, ele não zera 100% do número de acidentes. Nós temos acidentes em cruzamentos semaforizados, que é um absurdo, né? Ele reduz, né? Ele reduz muito, né? E nós acabamos de instalar agora, finalzinho de novembro, um semáforo na Avenida Anísio Haddad, cruzamento com a Rua Xingu, que é uma rua que tem muito fluxo, muito movimento, e era uma reclamação muito grande ali do pessoal da Aclimação, do Tarraf, um dos bairros lá de Rio Preto, que era difícil a travessia. E nesse caso, nós fizemos, ele não é o 100% inteligente, na realidade nós fizemos com um laço indutivo, que enquanto nenhum carro passar nesse laço indutivo pela Rua Xingu, da Avenida Anísio Haddad, ele não fecha. Então ele fica fluxo constante na avenida, fica verde o tempo todo. A hora que ele percebe que algum veículo parou no laço indutor, aí ele para, aí ele muda o ciclo, ele para. Então, são coisas que a gente está fazendo aí sim, mas com esse sistema, essa segunda etapa aí do Smart Rio Preto, semáforos. E a última será a troca de todas as lâmpadas da cidade por lâmpadas brancas de LED, ou seja, cerca de mais de 400 mil lâmpadas. Além de economizar, né, que vai ter uma economia. Economia brutal, vamos iluminar São José do Rio Preto. E quando você deixa uma cidade iluminada, você também reduz o índice de criminalidade, né? Muito. A iluminação ela está diretamente ligada à segurança, aos índices criminais. Então, uma rua bem iluminada, um local claro, sem pontos cegos e escuros,
seguros, diminui muito a incidência criminal. Então, são esses 3 bases do pilar do Smart Rio Preto. Eu tenho essa ousadia mesmo de falar que vai ser melhor, inclusive, que a própria Smart Sampa. É um modelo que está sendo copiado, né, de lá, né, está sendo... Nada se cria, tudo se copia e melhora. Exato. Exatamente, Roberto. Então, a ideia do prefeito nosso é a seguinte, é trazer algo melhor ainda, foi muito bem feito o que foi feito lá, é tentar melhorar ainda o que já está muito bom. Tem um ditado que a gente fala, né, no meio militar, que é isso, né, que o bom é inimigo do ótimo e o ótimo é inimigo do excelente, do excepcional. E a gente quer levar uma administração excepcional para a população de Rio Preto e região. Olha, eu fico feliz porque eu ia te fazer uma pergunta já sobre a questão de como Rio Preto hoje estuda o crescimento da cidade. Quando a gente olha o último censo, São José do Rio Preto tinha aproximadamente 480 mil habitantes. E hoje, segundo estimativas do IBGE, já estamos na casa de 505 mil. Então a cidade ela está crescendo muito, né? Ela está crescendo muito. E como que a secretaria hoje ela vê esse crescimento, faz o planejamento para esses novos bairros, para interligar o transporte público, como as ciclovias, como que é feito esse trabalho, como que é pensado o Rio Preto, não só no presente, mas a gente tem que pensar Rio Preto no futuro, já que é uma cidade muito dinâmica, né? E talvez, eu acho que um dos erros da administração é isso, é pensar só o presente, né? A gente tem que realmente imaginar 20, 30 anos à frente, né? E quando você fala desses números aí, 505 mil, nós estamos falando em habitantes, né? Mas São José do Rio Preto tem uma população flutuante muito grande. Só que é uma população flutuante que é diária, não é que nem uma região de praia que durante o ano todo fica tranquilo e depois triplica a população só naquele período de férias. São José do Rio Preto nós temos várias cidades ali no entorno que são cidades dormitório. Então nós temos, por exemplo, Badibacite, que muita gente de Badibacite trabalha em Rio Preto. Nós temos ali Cedral, nós temos o próprio Mirassol, que é uma cidade um pouco maior, que muita gente... A metropolitana, vamos dizer assim, dá mais de 1 milhão de pessoas. Exatamente. E nós temos, e outra, fora essa questão desse pessoal que mora nesse entorno, que trabalha em Rio Preto e volta no período da tarde para sua casa, nós temos a questão também da medicina. Então é muita gente o tempo todo, e esse pessoal vai de carro, muitas vezes. Então, o fluxo lá, quando a gente fala em 505 mil habitantes, se a gente pegar tudo isso aí, a gente, sei lá, bate 600 mil pessoas. E a gente tem que realmente estar enxergando a longo prazo, porque Rio Preto tem muitos empreendimentos, nós temos muitos vazios urbanos, ou seja, quando a cidade começa a ser projetada, vai dando aqueles vazios urbanos que ele é ruim para a cidade. Você tem que, porque você começa a esticar muito as pontas de onde saem os empreendimentos. E você citou um ponto importante, Adalberto. A hora que tem um bairro mais distante, nós já temos que pensar o transporte, a ligação desse pessoal, as principais rotas, as vias que nós temos que fazer lá. Então, tudo isso tem que ser pensado. Inclusive, eu mudei. Nós temos lá um conjunto de secretarias que são responsáveis, principalmente Secretaria de Trânsito, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Gerais, Secretaria de Esportes, que fazem parte de um grupo lá chamado GrapoUrb, que é que faz análise de novos empreendimentos, né? Então, cada um entra com a sua parte lá para verificar o que compete. Então, na parte da Secretaria de Segurança de Trânsito, a gente vai olhar lá a questão da via, se vai ser um polo gerador de tráfego, famoso PGT, para onde vão ser as rotas principais, qual que vai ser o impacto que vai trazer naquele entorno. E o transporte público, eu já preciso vislumbrar o transporte público, né? Nós tivemos uma entrega de um grande bairro recentemente lá em São José do Rio Preto, o governador até foi lá fazer a entrega, 650 casas, que é aquela história. Nós tivemos uma dificuldade, porque como não era projetado antes, essa questão do transporte interligado com a entrega, foi entregue o bairro, a gente ainda não tinha finalizado o estudo para eles ficaram cerca de uma semana sem o transporte público. Aí imagina a choradeira, né? Gera exatamente, um demanda, caos, né? E sim. as pessoas, e com razão eles reclamaram. Então, o que a gente fez? Para todo novo empreendimento, a gente faz o monitoramento e o empreendedor ele tem com 30 dias de antecedência já está informando o dia da entrega. Por quê? Porque nesse período a gente já fez o estudo e já vai esticar a linha transporte.
E o transporte público, ele é aquela história, não tem como ser muito de outra forma. Ele precisa avaliar a questão da demanda, né? Então a gente estuda a demanda que tem nos diversos pontos, como que funciona. Há um estudo, né, me parece, nesse sentido, que tem diminuído, né, a utilização do transporte público em si, como no caso os ônibus, né? E tem migrado muito, né? Migrado muito para as bicicletas, por isso hoje as ciclovias, pelas motos, né? E consequentemente, isso é eu que estou falando, né? As empresas também devem, de ônibus que prestam o serviço, devem fazer uma análise socioeconômica ali daquela linha ser viável. Como que isso... Então, na realidade é assim, né, Adalberto? Desde a pandemia para cá, porque a pandemia é um período que foi assim sazonal, atípico, então não dá para considerar, porque ninguém podia sair, Sim. Não podia andar no ônibus, era só alguns tipos de serviço, algumas coisas específicas. Mas da pandemia para cá, não recuperou mais o que era. Então, ano a ano, vem caindo o número de usuários. Isso daí impacta numa série de outros fatores. Por exemplo, quando eu tenho menos gente no ônibus, eu tenho mais carro nas ruas. Sim. Aí o que acontece? Maior número de acidentes, maior engarrafamento, mais lentidão no trânsito, questão prejudiciais à saúde, mais estresse, ou seja, tem uma série de fatores. Então, o desafio é a gente fazer esse pessoal voltar para o transporte público, né? Como que a gente faz esse pessoal voltar para o transporte público? Investindo maciçamente no transporte. O transporte público eu acho que é uma obrigação do município, lógico que é. Lá em Rio Preto nós temos um consórcio, né, que é chamado Rio Preto Trans, que é composto pela Itamaraty e pela Santa Luzia, que são duas empresas, né, que cedem os ônibus lá para o transporte. E a prefeitura entra com subsídio daquilo que a empresa não conseguiu arrecadar de número de usuários, de passageiros. Para você ter ideia, esse ano a gente vai pagar cerca de 38 milhões de subsídio. Fora o que ela arrecadou, a prefeitura desembolsa 38 milhões. É importante a gente lembrar o seguinte, de quando o prefeito assumiu, o primeiro ato do prefeito foi não reajustar a tarifa urbana para o usuário final. Então, as tarifas elas se mantiveram no mesmo patamar que era de 2024. O prefeito não reajustou, aumentou o valor da tarifa técnica, que é o que a prefeitura paga para a prefeitura. Aumentou o valor do subsídio. Exatamente, é isso daí mesmo. Aumentou o valor do subsídio, só que não repassou para o usuário final. Quer dizer, continuaram pagando o mesmo valor. Também foi implementado um programa de tarifa zero aos domingos. Então, todo domingo lá em São José do Rio Preto, ninguém paga nada para andar de ônibus público. Isso é legal, né? Porque você acaba incentivando. A pessoa fala, não trabalha, mas ele pode usar para o lazer, para visitar um parente, enfim. Com certeza, com certeza. Para você ter ideia, né? Eu imagino quantas famílias nunca tinham ido ao zoológico no domingo, porque é uma família de 3, 4 pessoas, para ir e voltar no transporte público, às vezes ela vai gastar lá R$50. Esse é um dinheiro que ela gasta lá dentro do comércio, ela gasta lá, se ela for no zoo lá comprando pipoca, comprando alguma... Cidade da criança. Exatamente. Então tem números. E paralelo à tarifa zero, o prefeito incrementou essa parte realmente do turismo, do lazer dentro de Rio Preto mesmo. Interno, né? Estimular, Exatamente, estimular isso daí. Então, foi um sucesso. Para você ter ideia, nós temos domingo de ter pico de 76% de aumento no número de usuários. 76%, quase dobrou o número de usuários. Também, agora no período de festas natalinas, né? Do início de novembro até o dia 24, ninguém pagava ônibus também das 18 às 24 horas, para fomentar realmente o comércio noturno, entendeu? E a gente começou a perceber um fenômeno, as pessoas saíam 5 e pouco do serviço, esperavam até às 18 para poder ir para casa, porque aí não pagava o ônibus. E o prefeito ele tem buscado também essa questão da tarifa zero todos os dias, né? Constantemente a gente está fazendo estudos nisso daí, ver qual que vai ser o impacto financeiro nisso daí, porque a tarifa zero ela vai democratizar realmente o uso do transporte público, a mobilidade urbana. Eu acho que aí com isso a gente consegue trazer muito mais gente realmente para o transporte. É lógico que isso demanda um estudo muito complexo, porque nós temos que ver a questão de veículos, a questão do próprio terminal urbano, a capacidade, mas é uma busca que o prefeito tem. Isso aí na realidade foi um dos compromissos de campanha e a gente está buscando. Então a gente está fazendo estudos constantes
para tentar viabilizar, realmente, eu acho que o prefeito ele vai conseguir, a tarifa zero em São José do Rio Preto. E seria um marco para a cidade, né? Olha, eu fico feliz de ouvir isso. Eu não posso deixar, eu já tinha deixado passar, né? Mas é da minha área, né? Quando você falou do Smart Sampa, das 3 fases, eu fiquei pensando em algo que me toca, né? E vai tocar a sociedade riopretense. Porque o que acontece? Quando você melhora os índices de acidente e de segurança pública, eu vou falar na minha área, Claro. que é seguros. Isso vai impactar, né? Vai impactar no custo de vida, com a redução do custo de seguro, né? Sim. Então, indiretamente, o prefeito ele está pensando em algo, mas ele vai dar um benefício direto na população, no bolso dela, né? Como a questão do tarifa zero também, né? São os efeitos colaterais, né? Exatamente. Você às vezes visa um objetivo, mas você traz uma série de outros benefícios positivos para a população. É que nem a gente falou, quando o cara deixa de pagar a tarifa de ônibus, ele não vai pegar esse dinheiro e vai colocar no colchão e guardar lá. Ele vai gastar no comércio. Sim. Quer dizer, você fomenta o comércio, você aumenta a arrecadação do município. Então, aquele valor que você fala, pô, o prefeito está gastando tanto. Não, esse valor está voltando em benefício. Se não completamente, grande parte dele. E você citou um ponto importante, né? Nós sabemos que no Brasil o custo do seguro veicular ele é alto por conta do número de acidentes, o número de furto, roubo, que não tem muita segurança. Agora, você imagina uma cidade 24 horas monitorada, semáforos inteligentes, ela toda iluminada. Buscando placa de veículos, vai ativar a questão de recuperação de veículos. Isso, em seguros, é tudo estatística. Sim, claro. Números. Então, se você tem uma cidade, hoje, a São José do Rio Preto, salvo engano, é a 4ª do estado em população. Sim. Quer dizer, é uma cidade e que tem áreas do interior, realmente, Sim. porque é uma cidade segura, né? Eleita agora, não posso também deixar de fazer. A segunda melhor cidade, né? A segunda melhor cidade do Brasil, excluindo capitais, a primeira. Se né? tirar capitais, a primeira cidade. A primeira. Também tem o índice da Firjan, que eu até fiz questão de anotar aqui, porque são uma série de títulos que Rio Preto vem recebendo. Né? Que orgulho, né? É a 10ª a cidade mais populosa e a 48ª do Brasil. Então, você vê, por exemplo, o índice Firjan de desenvolvimento agora de 2025 considerou São José do Rio Preto a 8ª cidade mais desenvolvida do país. Nossa. E a 4ª do estado, né? Então é algo para o Rio Pretense ter orgulho, né? A Gazeta do Povo, né, que leva em consideração os indicadores de segurança, de economia, infraestrutura, saúde, analisou mais de 5.570 municípios. Aliás, 5.570, né, que é o que nós temos. Mais não, né? 5.570. Né? Cruzou mais de 27 índices para chegar em Rio Preto como sendo a 2ª cidade com um patamar de 500 mil habitantes, né, do Brasil. Isso é orgulho, né? Eu acho que é uma administração toda trabalhando em prol do povo, né? E é uma busca constante e incessante justamente para manter o que está muito bom e melhorar ainda, né? E quando a gente fala em veículo, pegando esse gancho seu, São José do Rio Preto tem uma característica também de primeiro mundo no tocante ao número de veículos por habitantes. É 1.1. Não imaginava essa situação. Não, 1.1. 1.1, porque nós temos 500 mil habitantes e cerca de 450 mil veículos. Nossa. Então, se você pegar, como que dá isso daí? Excluir os que não tem carta, excluir os menores, então... Todo mundo tem. Todo mundo tem. E aí tem também um número muito alto, né? Mais de 100 mil motocicletas nós temos, né? E aí as motocicletas não tem jeito, impacta diretamente o número de mortes no trânsito. Às vezes não impacta o número de acidentes, mas impacta no número de mortes, né? Então, por quê? Enquanto você tem 10 acidentes envolvendo veículo de 4 rodas e nenhuma morte, às vezes em 2 acidentes envolvendo motocicleta você já tem uma morte. Então, eu costumo dizer em seguros que o para-choque, no caso da moto, né, é a própria pessoa, né? E aí é onde exatamente, às vezes o acidente, a pessoa cai de mau jeito, bate a cabeça, aquela coisa toda. Então, e esse negócio desse fenômeno das motocicletas, né, ela é um problema a ser trabalhado, né? Nós temos um índice, nós diminuímos, né, o número de acidentes em São José do Rio Preto, mas infelizmente o número de mortes ele cresceu em relação ao ano passado.
E é um número que a gente tem trabalhado muito. Se tem algo que eu me preocupo, Adalberto, e quem me conhece sabe que é verdade isso, é justamente que essa parte da educação para o trânsito, para reduzir o número de acidentes, consequentemente de mortes, né? Major, educação para o trânsito, tudo que a gente fala, se você quer mudar uma sociedade, você tem que começar pela base. Né? Claro. Você com as crianças, enfim, que vai influenciar diretamente os pais. Qual tipo já que você falou em educação, a secretaria hoje tem alguma atividade junto a escolas, enfim, a empresas, para levar a educação do trânsito? Como que é feito esse trabalho? É muito importante essa pergunta, viu, Adalberto? Não, nós temos, dentro da Secretaria de Trânsito e Transporte, nós temos um departamento que é o Departamento de Educação para o Trânsito, né? Então nós temos uma equipe que é toda voltada realmente para essa questão da educação para o trânsito. Então nós temos sim lá um trabalho constante nas escolas, sabe? Pegando desde a criancinha pequenininha lá. Temos também empresa, igreja, onde convidar, nossa equipe vai e faz a palestra, porque a gente acha importante. Mas a gente tem um foco todo especial realmente nas crianças, porque eu entendo que a médio e longo prazo, esse é o caminho. É o que você falou, nós temos que pensar 30 anos à frente, exatamente, né? Exatamente. Então, é educar essas crianças hoje que vão ser motoristas lá no futuro, para que ele já cresça como consciência realmente na área de trânsito. E detalhe, eu costumo brincar, o pessoal que me conhece em Santa Fé, já a longa data, sabe que eu, quando trabalhava em Santa Fé do Sul, eu me preocupava muito com isso, eu fazia muita palestra. Eu ia no CRA, eu ia em todas as escolas, eu ia em algumas empresas, eu me lembro de fazer palestra na Pernambucana, você entendeu? Então, o que acontece? Eu realmente eu entendo que isso é válido. Você tem uma paixão, né? Eu sentindo no seu olhar, você tem uma paixão pelo trânsito. Eu tenho uma paixão, principalmente por essa parte da educação, porque é assim, quando o motorista ele comete alguma infração de trânsito, vamos imaginar que ele está sem cinto, por exemplo, ele avançou o sinal vermelho. Aí o agente de trânsito vai lá e aborda e autua ele. Lógico que ninguém gosta, mas ele fala, bom, eu cometi a infração, fui sancionado, 0-0, tá tudo certo. Agora, se o filho dele tá lá e tem essa percepção, já aprendeu sobre trânsito, porque se não ensinar, ele não sabe. E a hora que passa, papai, você passou no sinal vermelho, não pode, que não sei o que lá. Cara, isso eu acho que dói muito mais. Esse tipo de informação, você informa a criança da obrigatoriedade de ter o cinto, de respeitar a sinalização. É esse tipo de informação, de educação que você leva que a secretaria leva para as crianças, esse tipo de curso. Exatamente. Trabalhando isso daí em empresas, e nós temos também, por exemplo, período do carnaval, a nossa equipe ela fica todas as noites visitando bares, nós temos um teatro que é feito, inclusive é feita uma simulação. As pessoas no bar, eles não sabem, mas é um casal que está numa mesa, que são atores da nossa secretaria. Que legal. Né? E em determinado momento, o cara levanta, que vai, a moça começa a falar, não, dá a chave, ele começa a se exaltar, não vou não, porque eu bêbado sou melhor, tal, para ver a reação das pessoas. Experimento social. Exatamente. E depois é falado lá. E nisso, alguns levantam, falam, não, você não está bem, vamos e é muito bacana. Então, faz esse tipo de trabalho. A gente faz panfletagem nas faixas de pedestres. O prefeito me incumbiu também, me passou uma missão, me determinou, né, na realidade. A gente vai ter um foco, um olhar especial para as faixas de pedestres também agora ao longo do ano. Importante. E tem bastante sistemas de faixas de pedestres que dá para a gente abordar. Por exemplo, iluminar as faixas de pedestres. Tem um sistema, Adalberto, eu participei do simpósio lá em Curitiba, que tem já um dispositivo que você coloca na faixa de pedestre, que é tipo de um sensor na faixa. A hora que o cara pisa na faixa de pedestre, lá, um pouquinho antes, a uns 20, 30 metros antes, tem um totem, e esse totem fica amarelo, e o motorista que está vendo, ele vê, é um totem na beirada, na lateral da via, ele vê, às vezes ele não está enxergando o pedestre, mas ele enxerga que fica piscante esse totem, então ele sabe que tem alguém na faixa de pedestre. Chama atenção. Exatamente, chama atenção. Então, o prefeito ele quer que a gente comece a fazer um trabalho primeiro, mobilizando essa questão de infraestrutura e depois a educação para o trânsito. Então, o prefeito ele sonha alto, ele quer que, de repente, Rio Preto se torne uma Brasília. Você pôs o pé na faixa de pedestre, o motorista... Não, mas ele está certo em sonhar. O espelho tem que ser sempre o... Exatamente, é o que ele quer buscar. E ele é assim, ele é o entusiasta dessa parte também da educação. Então, nós temos essas minhas... Fazem panfletagem, a gente tem uma parceria muito grande com o Detran, com a superintendência do Detran em São José do Rio Preto, nossos parceiros lá, o pessoal aliado. Então a gente faz muita campanha
junto. Nós temos as campanhas da Lei Seca lá, que a gente faz também em sintonia lá. Além da parte da fiscalização, tem a parte da educação, que a minha equipe lá também faz. Então a gente investe muito. Nós tivemos mais de 25 mil crianças atendidas em 2025. Mais de 25 mil crianças. E eu quero aumentar muito mais. Se a gente considerar que nós temos cerca de 40 mil crianças na rede pública, quer dizer, mais da metade passou por essa instrução nossa, por essa educação nossa. E a gente, pro ano que vem, a gente quer incrementar. O prefeito já me autorizou, já deu start. A gente vai construir uma mini cidade do trânsito. Agora em 2026. Agora em 2026, pelo menos nós vamos iniciar. Não sei se a gente consegue concluir. Por quê? É uma área grande que nós vamos ter que fazer toda uma estrutura. E as crianças, ao invés da minha equipe ficar indo nas escolas, tendo que montar toda a estrutura, essa estrutura física vai estar montada e as crianças que vão até esse local. E nesse local vai ter refeitório, vai ter lá o pessoal para poder fazer um lanche, vai ter lá o temático lá de como que é a cidade. Então é uma coisa que o prefeito quer que a gente investe, a gente já está buscando isso daí, a área já está selecionada e se Deus quiser, pelo menos o start, vai ser um legado que nós vamos deixar, não tenho dúvida. Isso vai ser muito bacana. E só aproveitando o gancho também, em maio, nós temos o Maio Amarelo, né, que é um mês de conscientização para essa questão do trânsito, que é mundial, inclusive. E no Maio Amarelo a gente faz uma atividade, vai ser no sábado, dia 16 de maio, a gente faz uma atividade muito bacana a partir das 15 horas, com várias barracas, demonstrações. Nós temos a nossa corrida, que é o Maio Amarelo Running, que é uma corrida, rapaz, corrida de rua está em moda, né? Até eu já sou adepto também à corrida de rua, e foi o Maio Amarelo que me inspirou a começar nisso. E é um evento muito bacana, sabe? Que a gente convida as pessoas. Esse ano, diferente dos anos anteriores, que era gratuita a inscrição, nós vamos colocar 1 quilo de qualquer tipo de alimento não perecível para entregar para o Fundo Social. E legal. Quem corre, é entusiasta, sei que vai participar. Então vai ser muito, muito legal. E já fica o convite, Adalberto. Fica o convite você, para sua esposa, né, para seus filhos. Em maio, dia 16, põe na agenda, nós temos um evento que é para conscientização. A corrida, ela é o ponto alto, mas na realidade é um dia para a gente trabalhar essa questão da conscientização para o trânsito. Major, aproveitando, né, esse gancho da questão de conscientização e de acidentes, que a maioria se acontece, eu vou falar na minha área, né, a maioria por imprudência. Hoje a gente tem algo que compete com a atenção dos motoristas, que é o celular. Celular. Então, tá um problema. Mas eu quero falar hoje o seguinte: hoje Rio Preto tem duas grandes obras, uma federal, que é na BR-153, e nós temos na Washington, que é uma obra do Estado. As duas ali concomitantemente, né? Isso gera uma demanda ali, uma atenção. Apesar de ser uma obra do Estado e outra federal, qual que impacta diretamente. É isso, né, que eu ia falar. Não, sim, Adalberto. Então, nós temos uma característica lá, né, que não é toda cidade que tem, mas nós temos duas grandes avenidas que são rodovias, né? O pessoal utiliza as rodovias, e eu também faço isso, né, de forma até errônea, utilizando a rodovia como avenida. A rodovia deveria ser destinada a quem está realmente de passagem, quem vai viajar, quem está transitando, que vai passar por São José do Rio Preto. Nem quem está em São José do Rio Preto pegando ponto a ponto, né? Porque acaba sendo utilizado como uma marginal, né? Uma extensão da marginal. Não, né? É uma avenida. Aqui, o pessoal sai da Andaló, sai da Badibacite para pegar Andaló, ao invés dele ir pela marginal que nós temos ali, ele vai pela avenida. Isso é natural, pela rodovia. Isso é natural. Com essas obras que nós teremos, que estamos tendo, né? Para quem está viajando para lá, sabe o transtorno que está tendo, e vai impactar mais ainda, porque está entrando realmente dentro da área de Rio Preto, né? Até então era só do pedaço de Mirassol, que tinha poucos viadutos, pontes. Porque o que atrapalha não, né? O que demora muito a obra são os viadutos que nós temos. Entendi. Então, de Mirassol até Rio Preto, são 2 viadutos. De Rio Preto até terminar o perímetro ali, saindo lá saindo lá para o lado central, nós temos 9. Para você ter ideia, o impacto que vai dar lá para fazer essa construção. E vai impactar diretamente no trânsito dentro de São José do Rio Preto. Então a gente está fazendo um estudo junto com a equipe da Ecovia Noroeste, que é o pessoal responsável, realmente, a concessionária que está gerenciando toda essa obra. Então a gente tem reuniões praticamente mensais com o pessoal, o link é constante. Toda vez que tem que fazer alguma grande interdição, para fazer alguma implosão de algum trecho, algum pedacinho lá desses viadutos, a gente faz todo um acompanhamento.
Então, só que com essa obra da terceira faixa, que vai ser na Washington, vai dificultar esse acesso à rodovia. Então vai mudar as entradas. Vai mudar as marginais, vai mudar as entradas, vai ter uma reestruturação disso. Quem pega para São Paulo, que vai na Via Anguera, sabe como que é aquele trecho de Sumaré, Campinas, Hortolândia, que não é fácil você ficar indo para a rodovia e voltando, indo e voltando, não. Você tem barreiras, você não tem esse monte de entrada do jeito que é. Ali vai mudar. E também na BR-153, que nós temos um gargalo muito grande ali, quem vem lá de I-100 para São José do Rio Preto até pegar na Washington, ali é um gargalo, dependendo do horário, lá vai fazer também a terceira faixa. Só que a terceira faixa ela vai sair de lá e vai até lá no Iguatemi, quase já chegando lá em Badibacite. Também vai ser, assim que iniciar essa obra, também vai trazer um impacto muito grande. Mas a gente sabe que vai melhorar muito depois a questão da fluidez e da segurança. E tem um cronograma, assim, tanto do Estado quanto do governo federal para finalização? Ó, da Ecovias, que é da Washington Luiz, o prazo era de 3 anos. 2 anos e meio a 3 anos, né? Está dentro do prazo, até porque esse período de chuva não prejudicou muito lá o planejamento deles, né? Então a gente acredita que até o final do mandato vai estar encerrada a obra na Washington Luiz. Já na BR, eu acho que já teve lá o pontapé inicial, já foi lançamento lá em Issem, né? E aí também é um trecho grande. A gente acredita também que leva uns 4 anos para poder fazer esse trecho também. Essas obras todas, essas modificações, elas tendem a melhorar o fluxo do trânsito ali, principalmente no momento do rush ali. Isso, horário de pico, né? Que entra a questão dos... Acho que Rio Preto, eu não sei se tem planejamento de aumentar ainda mais a questão da faixa exclusiva para ônibus, que facilita o transporte público, sim, né? Sim. Juntamente com os semáforos inteligentes, né? Eu tenho uma dúvida que muitas pessoas às vezes falam assim, questão de multa. O que é arrecadado hoje com multa em São José do Rio Preto, qual que é o destino desse valor? Apesar que se você investir em educação lá, essas multas aí vão reduzir, né? Eu acho que é a meta, né? Não, o prefeito Coronel Fábio também, uma das metas deles foi realmente acabar com a indústria predatória das multas, né? Não é acabar com multa, né? Porque é autuado quem comete infração, mas... A predatória, né? Isso, a predatória. Aquela, por exemplo, aquele radar que é colocado num ponto que ele só tem uma finalidade, que é a arrecadação. Ele não tem a finalidade realmente de evitar o acidente ou educação, aquelas medidas educativas, né? Então a gente fez isso, a gente já remanejou vários radares em São José do Rio Preto. A gente tem melhorado muito essa questão da velocidade lá com redutores de velocidade, lombofaixas em locais estratégicos, específicos, principalmente em escolas e unidades de saúde, onde tem o pessoal mais debilitado. E com relação à arrecadação das multas, que realmente, apesar de ter aumentado o número de habitantes, o número de veículos, a questão da arrecadação da multa, ela esse ano vai ser um pouquinho inferior ainda ao ano passado, mas esse valor ele já tem uma destinação legal onde ele deve ser aplicado, né? Então nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN, a resolução 875. Essa resolução ela trata certinho onde que deve ser utilizado esse dinheiro. E o Tribunal de Contas do Estado, ele fiscaliza mesmo. Então, basicamente, tem que ser utilizado para engenharia de tráfego, para educação para o trânsito pode ser utilizado, para a questão de cursos de aprimoramento, para a questão da melhoria da malha viária. Por exemplo, nós temos um trabalho importante lá que é o chamado tapa-buraco, que é a correção pontual asfáltica, né? Que é justamente aquelas panelinhas que vão surgir na via, aquilo é feito pela própria Secretaria de Trânsito. É tirado esse dinheiro dali. A parte da educação para o trânsito é tirado do dinheiro da multa também. Essa parte aí dos semáforos, por exemplo, é tirado da parte. As placas de sinalização horizontal é tirado esse dinheiro. Equipamentos, eu acabei de adquirir um novo equipamento de sinalização lá, na ordem de R$340 mil. Foi destinado desse dinheiro da multa. Ou seja, o dinheiro que o contribuinte lá, mesmo sem querer ele é obrigado a pagar, porque ele cometeu infração, ele reverte dessa forma em melhorias para a própria questão do trânsito. Eu não posso desviar de forma alguma. Então, se falar o seguinte, vamos comprar um
um jogo de jantar com o dinheiro do trânsito, e de forma alguma poderia fazer isso. Mesmo que quem fosse comer fosse o pessoal da secretaria que fosse utilizar. Então, o dinheiro ele já vem rotulado para onde ele deve ser utilizado. E a gente tem, dentro da política de austeridade do coronel, de transparência, utilizado rigorosamente daquela forma, só que fazendo mais, economizando sempre que possível, tá? Revendo contratos. Mas pelo que eu entendi, o coronel quer acabar com a multa predatória, né? Aquela, exatamente. Só com a função de arrecadar, não da educativa, né? Exatamente. Então, e aí entra naquilo que você falou, na conscientização através do trabalho educacional junto às crianças, que visa lá no final, no futuro... Diminuir. Porque não é o objetivo da prefeitura. Não. O coronel sempre fala que precisa a Secretaria de Trânsito, ela não pode depender do valor da multa para poder trabalhar. Ele falou isso logo no começo, e é verdade. Esse dinheiro ele vem, é um plus, a gente faz, mas a gente tem que saber que tem que ter outros meios para a gente poder gerir essa questão do trânsito, né? Mas é isso que você falou. Conforme a gente vai educando as pessoas, vai diminuindo o valor da multa, diminui também o número de acidentes, diminui também o número de gastos com a saúde, ou seja, o município ele economiza. Então, aquele dinheiro que ele deixou de arrecadar com a multa, ele economiza lá no SUS. Ele economiza lá com o pessoal do SAMU, com os postinhos de saúde. Então, é integrado, né? Exatamente, é uma grande cadeia, exatamente, o termo é esse, é uma grande rede que tudo está interligado, porque quando eu deixo de ganhar aqui, eu economizei ali. É que nem eu te falo, o transporte público, você dá tarifa zero, vai aumentar a arrecadação. Como eu te falei, esse dinheiro que o pessoal vai deixar de pôr no transporte público, ele vai comprar, vai fomentar o comércio, sabe? O cara vai se alimentar melhor, o cara vai se vestir melhor, o cara vai ter mais lazer. Então, tudo está interligado. E o prefeito ele tem essa visão macro de falar assim, caramba, eu estou perdendo aqui, mas eu estou ganhando aqui. Tá no final, é 0-0, com mais qualidade. Essa questão de investimento do dinheiro público, né? Eu achei muito interessante uma ação da sua secretaria, que são as lombadas ecológicas, né? Isso. Que estavam em testes, né? Isso. Você poderia explicar como é que funciona? Sim, essa lombada ecológica, na realidade, por que fala que é lombada ecológica? Pelo material dela, né? Que é um tipo de borracha lá, né? Que é reciclável, tudo. E ela, qual que é a vantagem dela? A mobilidade. Eu coloco e eu tiro ela e ela eu não perco ela, né? Diferente de uma lombada convencional, né? Quando a gente fala em lombada, né? Que é a ondulação transversal, o famoso quebra-molas, né? Se você faz ele na massa asfáltica, que é o correto, se ela não servir, você tem que entrar com uma máquina, destruir ela, refazer o pavimento. Essa não. Ela é removível. Ela é removível. Ela é colocada com parafusos, aí você faz o teste, então... Como que funciona? E deixa eu até voltar um pouquinho, Adalberto, se você me permite, querido. Não sei como está nosso tempo, né? Pode. Tá. O que acontece? Que nós falamos de acidente e eu acabei perdendo um pouco o gancho. Você falou que a maioria esmagadora dos acidentes é por negligência e imprudência dos motoristas. Então, a gente faz um estudo fortíssimo lá, é uma coisa que eu tenho uma equipe só mapeando os principais pontos de acidentes na cidade, para a gente verificar qual que é a intervenção que eu posso fazer lá para reduzir. Então, se eu vejo tem 1, 2, 3 acidentes no mesmo local, pera lá. O que eu posso fazer naquele local? Então isso é acompanhado. Nossa, o tempo todo. A gente faz esse estudo, a gente faz esse trabalho. Eu tenho lá uma parceria com o Detran, tenho disponibilizado lá para mim um link de um site que eu vejo onde está tendo os focos de acidentes. Então é por isso que você coloca a lombada ecológica, você vai sentindo, deu resultado, Exatamente. Não deu, e aí você vai trabalhando, se evolui lá na frente para um semáforo ou alguma coisa desse sentido. Exatamente. Mas aí o que acontece? Quando a gente pega lá o mapa de calor e a gente vê onde está tendo os acidentes. Aí eu falo, opa, pera lá, vamos olhar com lupes aqui. A hora que a gente vai lá, curiosamente, 3, 4 ou 5 acidentes, na realidade, todos eles por imprudência dos motoristas. Entendi. Não é que aqui precisaria de um pare ou de uma sinalização do próprio semáforo. Às vezes nem é recomendável o semáforo no local daquele lá. Só que é imprudência. Mas é evidente que a gente precisa fazer alguma coisa também. Se está tendo muita gente imprudente, pera lá, vamos verificar o que a gente faz lá. A lombada ecológica, e eu coloquei num ponto lá, que era um ponto que era chovia água e chovia vídeos do pessoal falando do número de acidentes lá. Que é um local lá que a própria engenharia foi feita de forma inadequada, eles fizeram tipo de um cotovelo numa rotatória que saía depois de uma descidona. E aí que tá. E aí
pessoal começou, os estudiosos de trânsito, né, os pseudo-estudiosos, não, porque ali tem que pôr radar, porque ali tem... O que nós fizemos? Eu encomendei, foi doado para uma empresa aí que nem tem serviço com a gente, que era uma outra pessoa aí, foi custo zero para o município, e a gente colocou a lombada ecológica lá. Adalberto, não teve mais um acidente lá, nem perto disso. Inclusive, o rapaz que sempre filmava, que tinha um comércio lá bem na esquina ali, o nome dele é o Einstein, né? Mandar um abraço pro Einstein. O nome não dá para esquecer, né? Esse nome, não, né? Não dá. O Einstein. Aí eu falei para ele, nós vamos fazer isso daqui. E ele ainda falou assim, nossa, secretário, faz mais de 3 anos que eu tenho pedido alguma coisa aqui e nunca vieram fazer. Eu liguei, o senhor veio na mesma semana, na realidade, né? E a gente colocou lá e não deu mais acidente, porque eu falei para ele, se tiver qualquer acidente, você me fala, porque eu preciso, que nem você falou, eu preciso começar a sentir o que daria para eu fazer melhor. Cheguei a pensar até fazer grooving naquele trecho. Por quê? Porque é um local de uma curva, e lá, o que acontece? O pessoal entra freando nessa curva. Aí a hora que chove, aquela borracha começa a ser lavada com óleo, é o festival de derrapagem, até carreta, moto de cada 10, 11 caíam lá, né? E não deu mais acidente. Então, o que eu já vou fazer? Já está planejado aqui. Eu vou retirar essa lombada eletrônica de lá, vou fazer uma lombada fixa já, porque a gente percebeu que esse foi o caminho adequado, que isso dá certo. E eu vou fazer isso em vários pontos da nossa cidade. Que importante, né? Porque aí, que nem você falou, o custo ele é baixíssimo para o município, você tem essa possibilidade de dar um passo atrás e falar, não, isso daqui não é o mais eficiente. Eu fechei vários pontos de acesso dentro de Rio Preto de retorno, de conversões lá. Por quê? Porque eram focos de acidentes. Às vezes você tinha um retorno 50 metros para frente e um cruzamento aqui. Cara, se eu tenho retorno lá na frente, por que eu preciso ter o cruzamento aqui? Então eu fechei o cruzamento, reduzi e acabei com os acidentes ali. Tá entendendo? Então são situações simples que você vai com o olhar... Pelo que você está falando, você gosta de ir no local ver. Eu sou um cara que o tempo todo eu estou no local. O pessoal até estranhou um pouco essa postura minha, né? Porque eu gosto de marcar minhas agendas no período da manhã e à tarde eu quero estar em campo. Período da tarde. E os vereadores também, eles têm se surpreendido. Por quê? O vereador me convida para ir no local na hora. É na hora. Porque o vereador, ele traz uma demanda... O pessoal fala, é interesse do vereador, mas ele traz uma demanda da população, ele traz uma demanda do munícipe, e a gente está para trabalhar para o munícipe. Então, ele me chamou, eu vou no local, a gente faz vídeo, eu analiso o que vai dar para ser feito lá. Se eu tenho dúvida, eu reúno com a minha equipe, falo assim, gente, o que vocês acham que é melhor aqui? Eu até esqueci o nome do vereador, mas um vereador, ele sugeriu, e eu não sei, vou até perguntar aqui, já que você me deu a deixa... na Avenida Hernani Pires Domingues, duplicar lá com a Avenida Filadélfia, tinha um ponto de atenção. Um vereador, ele esteve com você na sua secretaria? Sim, é o vereador Bruno Marinho. É um parceiro nosso, todos os vereadores lá são, tá? Até o da oposição nesse aspecto, realmente a gente... Isso é importante, porque todo mundo quer ter uma cidade melhor, exatamente. Né? Então, eu fui lá, e lá realmente, lá é um ponto ali na Zona Norte, é uma rotatória que tem lá 5 alças, e ali vira um problema seríssimo. Então, eu preciso, só que lá, na época eu até falei para ele que ali, ter um pouco de paciência, que ali eu vou precisar mexer na obra de infraestrutura ali mesmo. Vou ter que mexer naquela rotatória, e eu penso em colocar ali semáforo, ali dá para eu colocar um semáforo. Ele não vai ter caixa, por isso que eu preciso mexer na rotatória em si. Porque os outros acham que é fácil, Adalberto. Quando os outros falam o seguinte, Pinha, vamos colocar essa mão aqui, mão única, aqui, porque aí vai melhorar. Mas não é assim, só colocar uma única. Tem que ter um estudo. Eu preciso ver todo o entorno, eu preciso ver a hora que eu tiro uma mão daquele lado, para onde que eu vou jogar, onde que aquele pessoal vai passar, pera lá. Então eu alivio aqui, mas onde eu vou carregar? Porque esse pessoal que passa ali vai ter que passar em algum lugar. De repente o ponto que eles vão passar fica pior, ou nem tem ponto para passar. Então é todo um estudo que você tem que fazer, é macro. Então... quando a gente olha assim no entorno, você fala assim, isso não é viável, e as pessoas acham que é fácil. Deu um acidente que coloca um semáforo aqui. Não é assim. O objetivo do semáforo é evitar acidentes também. Só que dependendo do local que você põe o semáforo, você induz o cara a cometer infração ou mesmo acidente, se não for um local viável. E nós temos a resolução 973 do CONTRAN, que trata de toda a sinalização viária, e eu preciso observar lá.
Por exemplo, o cara me pede uma lombofaixa. Não, eu queria uma lombofaixa aqui. Caramba, eu preciso ir lá e estudar se tecnicamente é viável. Tem que ver que não pode ser próxima à esquina, não pode ter guia rebaixada, não pode ter obstruções no início e no final dela. Eu preciso verificar a inclinação, o ângulo de inclinação da via, você está entendendo? Eu tenho que ver o fluxo de pedestre, que eu não posso ligar nada a lugar nenhum para que ninguém passe. Você está entendendo? Então, é todo um estudo técnico. E às vezes o pessoal fica bravo por isso, porque eu vou lá e nego o pedido. Só que é assim, eu não falo que eu não acho. Não, eu vou, explico e nego lá no local. Essa é a vantagem de ir no local e ver o que está fazendo. Exatamente. Porque a hora que você fala de forma técnica para a pessoa lá, a pessoa consegue entender. Ela pode não gostar da sua resposta, mas ela entende. Hoje a gente está falando de Rio Preto, uma cidade com mais de 360 bairros, né? Enfim. E eu percebi pelo Einstein aí, você já me deu a deixa aí também, que o Einstein entrou em contato com a prefeitura solicitando essa visita. A população, se ela sente que um local que às vezes ainda não chegou até o conhecimento da Secretaria de Trânsito e Transporte, ela pode entrar em contato, sugerir para ver algo lá? Como é que funciona essa comunicação da população com a prefeitura? Bom, ela não só pode, como ela deve trazer isso. A população é o nosso grande olho na via. Ele que está passando ali, que está vendo. A gente tem equipe, a gente anda a cidade, só que a gente não consegue enxergar tudo. Que nem eu estava te falando, nós temos 3.233 quilômetros de vias em São José do Rio Preto. 3 mil? Imagina, dá para ir até na Bahia, no Recife? 3 mil, quer dizer, de rua para eu cuidar. Então, para ter noção. Então, existem vários canais da prefeitura que a população pode entrar. Então, nós temos o próprio site da secretaria, nós temos a ouvidoria, que pode... Eu recebo bastante demanda pela ouvidoria, não de queixa, solicitação de melhoria, que nem você falou. Nós temos o telefone da própria Secretaria de Trânsito, que o pessoal pode entrar em contato lá. Todas as demandas que chegam, Adalberto, eu faço uma análise daí. Isso é importante. A população, então, pode ficar tranquila que a demanda vai ser analisada. Não, vai ser analisada. Se vai ser implementada, aí depende dos critérios, né? Da lei, enfim, dos recursos. Sim, a parte técnica, orçamentária. O pessoal só tem que ter paciência, como eu falei, né? É muita demanda. Então, por exemplo, eu devo ter mais ou menos uns 780 pedidos de lombada. O pessoal gosta muito de lombada, entendeu? Imagina, imagina você avaliar 780 pedidos. Nós temos muito pedido de bolsão de estacionamento lá, porque nós temos muito linhões lá, né? Que passa a rede de energia elétrica, lá, distribuição. Então lá é uma área que ficou ociosa e o pessoal às vezes não tem lugar para estacionar e olha aquele pedação e fala, então só que depende de uma análise técnica, precisa de autorização da distribuidora, no caso lá nós temos 2. Então, o pessoal só tem que ter paciência porque é muita demanda. Nós estamos trabalhando, refazendo as nossas equipes. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando demanda, né? Como que está o planejamento da Secretaria? Rio Preto aí entrou definitivamente agora no hall aí de receber grandes eventos. Aí vai vir o Guns N' Roses, né? Temos inúmeros eventos, countries também, enfim. Como que a Secretaria faz o planejamento de trânsito ali? Se já está pensando nessa questão, né? Porque vai ser um mega evento. Eu acredito que você já tem que estar pensando antes como é que vai fazer para receber esse público que vai lá, que vai ser imenso. Se vai estar funcionando o transporte público, até que horas. Como que vai funcionar essa... Ou ainda não parou para se pensar? Não, mas que legal. Você pensa em tudo também, Adalberto. Você é um bom cara para estar com a gente lá, viu, Adalberto? Não, na realidade, Adalberto, já começou, isso daí é verdade. O prefeito ele também tem esse olhar. Por exemplo, nós tivemos agora, estamos tendo no final de ano, o maior final de ano dos últimos tempos com relação às atrações que foram desenvolvidas ali em São José do Rio Preto. Na área central, nós temos lá, por exemplo, o parquinho, que em Santa Fé do Sul nós temos a roda gigante. Lá nós temos uma espécie de um parquinho que vai ficar até fevereiro. Tamanho foi o sucesso disso. Nós temos ali perto do Teatro Municipal ali da Swift, do Paulo Moura, nós temos a nossa CAP, a Dona CAP lá, que é uma capivara de 3 metros e pouco, que virou símbolo lá, mais outras coisas foram revitalizadas. Aqui, ó. Que maravilha. Adorei. Agora eu vejo capivara, eu já começo a querer roubar. Aí, Adalberto, o que acontece? E a gente tem feito estudos mesmo. Especificamente do Guns N' Roses, é um público estimado de 40 mil pessoas,
que nós vamos ter lá. Vai ser no recinto de exposições, a gente já está fazendo estudo, talvez a gente vai até contratar uma empresa específica para poder nos balizar lá a questão das interdições das vias e dos acessos. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar um grande bolsão no entorno lá, de repente um raio de uns 700, 800 até 1 quilômetro, que aí vai ficar fechado o acesso de veículos lá. Então, os transporte público, ele chega até esse determinado ponto, ali as pessoas desembarcam e todos vão acabar de seguir a pé lá para poder ter organização. Como é no Allianz Parque, como é nos grandes... Exatamente, é isso daí. Então, nós vamos criar uma área lá onde só vai trafegar pedestres. Justamente para isso, evitar acidente, evitar aglomeração, evitar qualquer tipo de problema. Porque então, você tem um acidente ali, você trava a via, né? Acabou tudo, exatamente. Tudo. Aí você trava tudo. E é aquela história, são 40 mil pessoas. O transporte público ele vai ser reforçado, e só que assim, vai ser feito um redirecionamento das linhas. Então, nós vamos ter obstruções em pontos específicos e bolsões onde esses veículos, esses ônibus, transporte público, eles vão chegar, vai desembarcar o passageiro, e volta também lá para a base. E esse passageiro ele acaba de chegar a pé. Interessante, né? Em abril já está sendo pensado a guerra. Agora, né? Isso, temos a Copa do Mundo e agora também vamos ter eleição. Quer dizer, vocês vão trabalhar muito no planejamento vai ser um ano movimentado. Aí nós temos a obra da Wash, que está entrando dentro de Rio Preto, que agora vai ser o pico ali de São José do Rio Preto. Temos essa... Inclusive, né? A gente esperava que até o show do Guns N' Roses que não tivesse no trecho ali do recinto a obra ou que tivesse passado. Eu acho que vai estar bem no meio. Nossa, ali, tá? Desafio maior. Talvez a entrada ali, uma das entradas talvez esteja até prejudicada, mas enfim, nós vamos dar um jeito, vai ser feito, vai ser pensado com muito carinho, vai ter impacto, vai ter transtorno, mas a pessoa tem que entender que é uma vez... Vai ser um show, né? Guns N' Roses, né? Não é qualquer show mesmo não, Roberto. E tá convidado também lá. Mas lógico, nós somos fãs, já vamos fomos 3 vezes. Olha que bacana, rapaz. Falando em Guns N' Roses, indo para São Paulo, tempos atrás agora, eu tive o prazer de viajar, foi uma pura coincidência, com o prefeito, com o coronel. E aí eu, conversando ali, fiz uma pergunta, até te falei que te conhecia, ou conhecia também o Capitão Benítez, né? E aí a gente entrou numa conversa ali e eu perguntei como é que ele estava sentindo a administração, né? Ele falou, Adalberto, não é fácil, no início você tem que fazer muitos ajustes, às vezes esses ajustes são incompreendidos, gera críticas, mas o resultado da colheita vai ser muito boa. A população vai sentir muito, a gente está reforçando o caixa, a gente vai investir pesadamente para devolver para a sociedade tudo em benefício. Eu queria saber, você que está lá dentro, você sente essa mudança? Eu acho que é normal em toda administração, quando você assume, fazer ajustes, né? Ela fez os ajustes, ele fez consciente, né? Sim. Isso ele deixou bem claro. Assim, me passou que ele estava sabendo o que estava fazendo, né? Sabia que ia ter uns obstáculos, que depois era céu de brigadeiro. Qual que é a sua expectativa dentro que você convive ali? É isso? Como é que você sente? Não, é isso mesmo. O coronel ele optou por uma estratégia política, Roberto, de mexer no que tinha que ser mexido no primeiro ano de governo, sabe? Independente de ser agradável ou não, ele atacou os problemas que tinham que ser atacados, né? Então, ele fez inúmeras reformas ali, inúmeros projetos, bateu de frente com o que precisava ser feito. Com relação aos secretários, né? Numa das reuniões, a primeira palavra de ordem foi rever todos os contratos, reduzir da ordem de 10% a 20% os custos, os gastos e reduzir em tudo, até a questão da energia, da água, das cópias impressas, entendeu? Então, preocupado com o gasto público. Preocupado com o gasto público, né? A gente assumiu com déficit, né? Isso não é segredo, ele sempre passa isso, né? Na ordem de 300 milhões. Nossa, a gente pegamos em janeiro com uma epidemia de dengue, assim, uma das maiores da história. Então foi um ano bastante difícil nesse sentido. E ele é assim, ele é muito íntegro nessa questão, entendeu? Então ele nos cobre isso o tempo todo. Ele sempre fala também que a equipe de primeiro escalão dele tem 2 requisitos para estar ali com ele, né?
confiança e tecnicidade. Então o cara tem que ser técnico Você é na um área. exemplo disso. Então, Você é um exemplo disso. Tem que ser técnico na área, porém tem que ser uma pessoa de confiança. Por quê? Porque ele está batendo pesado, está batendo duro, ele quer realmente que a pessoa tenha a mesma linha dele de austeridade. E aí tem acontecido. Então, para esse ano agora, esse primeiro ano foi muito difícil mesmo, sabe? A gente tomou muita paulada, e ainda uma vez conversando com ele, eu falei para ele, assim, Coronel, mas por que não vai fazer de forma paulatina pro remédio? Ele falou, não, Pinho, o remédio de amargo já vamos dar de uma vez. Por quê? Porque a ideia nesses próximos 3 anos do primeiro mandato é realmente que tenham muitas entregas, sabe? A gente acredita, eu acredito muito nisso. A gente saiu de um déficit de 300 milhões e estamos virando o ano com superávit. Só na minha secretaria nós tivemos uma economia muito grande, sabe? Mas muito grande mesmo, na ordem de quase 20 milhões. E muitas vezes fazendo mais ainda do que precisaria. Então, eu acredito muito que esse ano a gente começa a fazer essa entrega e a população vai começar a entender que aquele remédio amargo que tomou lá no começo foi realmente para poder curar o que precisava ser curado, e a partir de agora realmente é saúde financeira da cidade, manter São José do Rio Preto nesse patamar de segunda melhor cidade do Brasil, primeira se tirarmos as capitais, né? Porque não daria para subir, mas só se a gente subir, inclusive, com a capital, se é a primeira, incluindo as capitais. Mas tem muita coisa. Na área de trânsito, a gente tem muitos projetos, sabe? Agora, tendo dinheiro para o ano que vem... Eu ia te fazer essa pergunta. Qual que é o seu planejamento aí para os 2 anos à frente? Já que você pensa muito à frente. Então, Adalberto, é assim, né? A minha área, cara, é uma área que você não faz quase nada sem dinheiro, sabe? E tudo é caro. Pra você colocar uma placa lá é R$300, um conjunto de placa lá de sinalização de um pare, por exemplo. Então é muito caro. As lombadas, as lombofaixas, tudo é caro. Sinalização viária, essa tinta viária, ela é muito cara. Então, mas é bom saber que você é um bom gestor, porque vai terminar com superávit acima de 20 milhões. Exatamente. Então, sim. Vai dar para fazer. E fizemos muito, não para. As nossas equipes, a gente motivou muito as nossas equipes, a gente trouxe gente nova ali para trabalhar com a gente. Pessoas de confiança também, que querem trabalhar, que estão comprometidas. Eu costumo brincar, né, que eu aceitei o desafio, não foi por causa do status, porque eu não vejo status nisso, não foi por causa do dinheiro, porque eu acho que o que era para eu ter conquistado, já conquistei, mas é para esse espírito de servidão mesmo, servir a população. Eu amo São José do Rio Preto, assim como eu amo Santa Fé do Sul. Tanto né, que eu sempre estou em Santa Fé do Sul, né? Minha família está aqui também. Então, o que acontece? Eu aceitei, primeiro, pelo Coronel Fábio, pela lealdade, por conhecer o Coronel, por esse espírito de servidão mesmo, por isso que eu não deixo nada sem resposta, nada sem ir lá verificar. E o que eu estou pensando para os próximos anos aí? Vou até falar mais, até o final desse primeiro mandato. Melhorar muito a questão da mobilidade urbana, né? Porque nós temos vários gargalos em São José do Rio Preto que eu preciso trabalhar esses gargalos para dar mais fluidez. Alguns pontos que foram mal projetados, que eu vou precisar rever esses pontos. Então tem alguns pontos na cidade que foi feito uma intervenção, mas não ficou adequada. E é isso, a gente não trabalha com acerto o tempo todo, né? A gente só tem que saber dar um passo atrás. Mas né? Só erra quem faz. Exatamente, falou tudo. Só erra quem faz. Quem não faz nada não vai estar errado. E eu quero trabalhar muito essa questão da educação para o trânsito, reduzir o número de acidentes, eu quero reduzir o número de mortes, eu quero que um dos legados que eu deixe como secretário de trânsito e que o coronel deixe como prefeito, reduzir o número de acidentes e mortes em São José do Rio Preto. Eu acho que uma vida que a gente salvar, né, Adalberto, já valeu tudo, cara. A gente trabalha assim, né? Que nem a polícia. A hora que a polícia militar passa que a gente tá fazendo patrulhamento, eu fiz muito isso, a gente não sabe o número de furtos que a gente evitou, mas a gente evitou muito. Exatamente, a gente evitou muito. Então, cara, cada lombofaixa que eu coloco num ponto de movimento, numa escola, numa creche, numa UBS, cara, eu não sei quantas idas ou quantos acidentes eu evitei, mas eu sei que eu evitei alguma coisa. Assim como uma sinalização, assim como uma placa de pare. A cidade lá estava com muitos pontos onde os pares estavam deteriorados ou completamente apagados. Isso é uma complicação. Enfim, então, eu quero trabalhar muito. Um dos legados que eu quero deixar é redução no número de acidentes e de mortes. Isso vai ser o principal legado. E melhorar muito a fluidez do trânsito. Eu acho que esse Rio Preto é uma cidade que tem um potencial gigante, crescendo pra caramba. A gente tem que acompanhar esse crescimento e o trânsito tem que ser um ponto positivo.
eu tenho recebido muitos elogios, né? E eu fico muito feliz com isso. Mostra que o caminho está certo. Só que é assim, Adalberto, eu chego 7 horas todo dia na secretaria, quem me conhece sabe, 7 da manhã eu estou na secretaria e às vezes é 8 da noite eu estou lá também. Só que é assim, eu peguei recesso essa semana, né? Deixei meu subsecretário lá, só que o celular não para. Nós estamos aqui conversando e o bicho só está aqui, vum, vum, vum. E assim, porque a gente pode até sair do serviço, mas o serviço não sai de nós. Então, é isso, meu amigo. Eu confio muito realmente na gestão do Coronel Fábio. Eu sou muito grato, muito honrado com a oportunidade que ele me deu de uma guinada realmente na minha carreira, né? Um desafio muito grande. Tem hora que dá vontade de largar tudo, sair correndo. Mas a hora que a gente começa a ver uma família feliz lá, que a gente fez uma sinalização viária, a gente colocou um quebra-mola num ponto lá num bairro distante, onde tinha acidentes, onde as crianças não conseguiam lá brincar na rua. Aí você coloca lá um quebra-mola simples, coisa mais simples do mundo. E aí vem uma senhorinha de 70, 80 anos te agradecer, te abraçar. Isso não tem preço, não existe. Aí é isso. Olha, eu acho que todos os rio-pretenses, toda a nossa audiência está feliz em ouvir você e está percebendo uma coisa, assim como eu, esse entusiasmo que você tem para estar fazendo bem feito, né? Fazendo, não só estando lá na secretaria, mas atuando, indo local a local, vendo o que pode, economizando. A gente percebe que a servidão está no seu DNA, né? Eu acho que o povo de São José de Rio Preto fica muito feliz em ouvir isso. Major, já caminhando para o final, né? Que é bom durar pouco, né? Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem de 2026 para os rio-pretenses, toda a população. Rio Preto é a segunda cidade de todos o que mora em torno, né? É a segunda... Exatamente. Rapaz, olha, eu acho tão curioso que eu não sou muito de ficar visitando shopping, né? Rapaz, mas quando eu vou num shopping, é um festival de encontrar gente de Santa Fé que é assim, absurdo. Mas não é de Jales, de Botuporanga, de Mirassol, é todo lado. Como a gente conhece o pessoal de Santa Fé, rapaz, eu andando e comendo. Eu falo assim, rapaz, se eu quisesse esconder ou fazer alguma coisa errada aqui, não ia dar certo, né? Porque, realmente, São José do Rio Preto é a segunda cidade de praticamente todo o nosso entorno, né? E é muito bacana. E antes de eu finalizar aqui, se você me permitir mais 2 minutinhos, a gente está com um projeto lá também, rapaz, que é um pedido lá dos comerciantes. Nós vamos fechar o trânsito de veículos no calçadão de São José do Rio Preto. É bom. Isso é uma medida que a gente está adotando com muita responsabilidade, com muito estudo. Nós temos um estudo lá, uma enquete, né, um dado estatístico lá dos comerciantes lá, que 84% dos comerciantes são favoráveis ao fechamento e 82% dos usuários são favoráveis ao fechamento do trânsito de veículos. Então, em menos de 2 meses, nós tivemos 3 acidentes envolvendo veículos e pedestres dentro do calçadão de Rio Preto. E eu acho o seguinte, eu acho que o calçadão, o nome já fala, é calçada, é pro usuário. Lógico que nós vamos ter lá talvez aquelas pessoas que não vão gostar muito, mas eu acho que o calçadão ele cresceu muito. Mas dentro do índice da pesquisa que você falou aí, 82%, ele te dá todo o subsídio para você fazer isso. Exatamente, porque... Você está ouvindo a população. Na democracia é isso, né? A gente faz para a maioria, né? E é verdade, a gente quer fazer para todos, mas muitas vezes a pessoa critica sem nem saber como vai ficar. Então, eu acho que o calçadão, o cara dá para ele parar no entorno de veículo, dá para parar lá. Teremos os esquemas especiais, aquelas que são cadeirantes, aquelas pessoas que não têm condições realmente de poder parar mais próximo lá. Vai ter uma área, né? Sim, acessibilidade. Não, vai ter uma área lá que vai ser continuado, vai ser acessível, que é uma área ali próxima à catedral, ou seja, então um estudo nós estamos fazendo, no começo já tá fechado nesse final de ano, a ideia é nem reabrir para veículos e a gente fazer intervenções físicas lá para ficar bonito também, ficar objetivo e bonito. Então, essa é a ideia que a gente quer fazer, que é mais uma preocupação realmente do prefeito, ouvindo, que nem você falou, ouvindo a população, ouvindo os comerciantes, ouvindo as pessoas que utilizam aquilo lá. Porque é fácil a gente do gabinete ficar falando não ou sim. O importante é você fazer para quem está vivendo lá o que eles precisam, tá? Isso demonstra que o poder público está ouvindo a população. Tá, né? Não, muito, muito. E Adalberto, cara, eu queria agradecer muito essa oportunidade, cara. Eu sei que pessoas ilustres são os que vêm aqui participar desse seu podcast. Eu me sinto honrado mesmo, queria agradecer muito a você pelo carinho, pela amizade, pelo respeito. Você é um aliado de primeira ordem, um amigo de longa data. E aquela história, para São José do Rio Preto, a gente quer continuar fazendo isso, servindo. O dia que eu achar
que eu não estou fazendo um bom trabalho, que eu não sou mais útil, eu vou ter hombridade, chegar no coronel, agradecer. Vai ser difícil, hein? Não, mas pode porque isso está no seu DNA, né? Mas você pode gosta, acontecer, né? Eu é o seguinte, eu preciso me sentir útil, Adalberto. Eu tenho isso comigo. Na polícia eu era assim e eu tô ali assim. Eu preciso me sentir útil. Se eu perceber que eu não estou ajudando ou que não está mais fluindo, por quê? Como eu te falei, eu não assumi o desafio porque eu precisava de estar ali. Você está na reserva, você está com a vida estabilizada. O que era para fazer, eu já fiz, né? Não adianta. Rico eu não vou ficar mesmo, entendeu? E detalhe, eu entrei lá justamente para isso, né? Para ter muita responsabilidade com o dinheiro público. Porque a Margaret Thatcher já falava, não existe dinheiro público, né? O dinheiro é do pagador, é do cidadão, é de quem paga imposto. Então a gente é muito preocupado com isso. Eu espero que 2026 seja muito melhor do que 2025. Não só nessa área minha do trânsito, né? Lá em Rio Preto nós tivemos um avanço muito grande na área da saúde, na área da cultura, do desenvolvimento econômico, na área da agricultura, com a merenda, do emprego, na área da educação. Ou seja, eu acredito que Rio Preto tem tudo realmente para continuar nesse patamar e melhorar mais. E muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer em recebê-lo aqui. Pessoal, dá um like lá, dá um joinha lá na Jornada Segura, compartilha o nosso podcast. É muito importante se você gostar de conteúdos como esse. É sempre um prazer. A gente sempre busca trazer pessoas que contribuem para a sociedade, né? Pessoas de relevância. E você é uma dessas pessoas, né? Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. E vou estender um convite aqui. Coronel, estiver ouvindo aí, viu? Com certeza ele vai assistir. Ele vai assistir, sim. Está convidado para vir aqui na Jornada Segura, falar um pouco desse planejamento aí para 2026, 2027, enfim, da gestão. Vai ser um prazer de recebê-lo aqui e para nossa audiência também. Muito obrigado. E o tempo é escasso, né? Porque esse tempo aqui, a secretaria, você tem mais de 50 atribuições que eu vi lá na sua secretaria. Então, a gente precisaria de um maior tempo. Então, nada mais justo que no futuro a gente sentar aqui novamente, se tiver um tempo, para continuar esse bate-papo. Vai ser um prazer e falar do que a gente já fez a mais, né? Isso que é importante. Muito obrigado, viu, Adalberto? Um grande abraço, pessoal. Siga aí, Jornada Segura.